Pessoal, então, nosso terceiro bloco é um dos blocos onde cada candidato vai fazer pergunta direta a outro candidato. Nesse bloco, vamos às regras. As perguntas serão de tema livre. Gente, por favor, silêncio. As regras do bloco: perguntas de tema livre. A sequência das perguntas será feita por sorteio. Então, eu tenho os 8 candidatos aqui, nós vamos sortear a sequência. Cada candidato pode escolher o candidato a ser perguntado, ok? O tempo de pergunta, gente, vamos manter o tempo de pergunta, porque nós atrasamos 30 minutos por conta do trânsito, então será de 30 segundos. O tempo de resposta será de 1 minuto e 30. Nós temos o tempo de réplica, de 1 minuto, e o tempo de tréplica, de 1 minuto. Ok? Todos alinhados? Então vamos lá. O primeiro candidato a escolher um outro candidato e fazer uma pergunta. O senhor tem 30 segundos para poder fazer a pergunta. Como a gente falou muito aqui de educação, e como eu sempre estudei em escola pública, e nós, em 2016, Raimundo, a gente alterou a lei do PEDAF, que permite que os parlamentares hoje destinem recursos direto para as escolas, e está havendo uma verdadeira revolução, transformação nas escolas públicas do Distrito Federal. Só eu destinei quase 5 milhões para 170 escolas. Eu queria saber, perguntar aqui para a doutora Jane, o que ela acha, né, desse projeto e o que ela fará, né, para a educação, no sentido de manter esse incentivo, esse apoio direto para as escolas públicas do Distrito Federal. Ok. Doutora Jane. Deputado, pode permanecer aí no púlpito. A senhora tem 1 minuto e 30 para responder. Ótimo. Fui professora aqui em Sobradinho, Fercal, Taguatinga, Samambaia, por pelo menos 10 anos. Como professora, também tive a oportunidade de ser diretora do Sindicato de Professores. Então, tenho uma preocupação enorme com a educação. Para mim, a educação não se modernizou. O PEDAF é, sim, um instrumento, hoje, que coloca na mão do diretor a possibilidade de fazer ali pequenos acertos. Hoje só permite isso, fazer pequenos consertos, trocar lâmpada, arrumar o banheiro e melhorar um muro. Esse deveria ser incentivado ainda mais. O governo precisa aumentar o investimento no PEDAF para que realmente a escola possa melhorar a partir desse investimento e, claro, com uma fiscalização. Mas a educação hoje, ela não quer, ou ela não requer, não precisa só da questão do PEDAF. A questão pedagógica hoje deixa a desejar. As escolas, infelizmente, não acompanham a modernização. O professor hoje em sala de aula, ele sofre brigando com a tecnologia, porque as escolas ainda continuam com 4 e giz e o aluno tem tudo na mão a partir do aparelho celular. Então, os professores estão adoecendo por tentar se comunicar com o aluno, por tentar conduzir o processo de ensino-aprendizagem sem qualquer investimento em tecnologia, em modernidade e na saúde do professor. Hoje é importante dizer isso, o servidor público está doente em sala de aula e não consegue fazer educação. Deputado, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Então, a gente sabe que a política pública de educação é o governo que tem que fazer, são os governos que têm que fazer. A política de valorização dos profissionais, seja os professores, seja os auxiliares, é o Estado que tem que definir. Nós, parlamentares, a gente pode, além de fiscalizar, apresentar projetos de lei justamente para melhorar, né, essas estruturas das escolas. Então, eu estou muito feliz, e perguntei sobre isso, que todas as escolas de Sobradinho aqui recebeu emendas parlamentares de minha autoria e as escolas estão ficando lindas. Então, assim, eu acho importante, quem foi eleito aqui, dar continuidade a esse projeto que foi difícil e foi muito duro da gente ter conseguido aprovar, porque existia um verdadeiro lobby por conta do Sinduscom e das grandes empresas que trabalhavam diretamente com a Secretaria de Educação, no sentido de impedir que isso acontecesse. O que está acontecendo aqui em Sobradinho, além da gente arrumar as escolas, nós estamos permitindo que as pequenas empresas, microempresas, trabalhem gerando emprego aqui para a nossa própria comunidade. Obrigado.
Doutora Jane, por favor, gente, não, sem manifestação, gente, senão a gente atrapalha a dinâmica do debate. Doutora Jane, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Deputado, a gente tem acompanhado, não só em Sobradinho, como em todas as escolas, o sucateamento da educação. O PEDAF é um instrumento, mas ainda não está sendo utilizado da maneira que deveria. Com seriedade pelo governante, pelo governo de Brasília hoje. Em Sobradinho, a escola da quadra 15, centro de ensino 4, lá na quadra 15, caiu o muro, os alunos ficaram sem aula, e foi nesses últimos 4 anos, muro destruído e não tinha esse dinheiro. As escolas hoje vivem, gente, de bingo, de dinheiro do bolso do próprio professor, que é ele que paga a água, ele que paga o seu café. Então, o PEDAF é um instrumento, sim, legalmente ele está aí e é perfeito, mas o investimento ainda é pequeno por parte do governo. E a função do parlamentar é, sim, fazer essa cobrança. Somente o investimento nosso, ou do deputado, com relação à emenda parlamentar, não é suficiente para resolver o problema das escolas, se não houver uma política de governo para a educação. Obrigado, doutora Jane. Vamos, então, ao próximo candidato a escolher aí a quem ele vai perguntar. E o próximo candidato será... Rita Andrade, do PSOL. Por favor, escolha o candidato ao qual você vai perguntar. Eu gostaria de conversar com Raimundo. Ok. Raimundo Ribeiro. Rita, você tem... Sou um privilegiado. 30 segundos para a pergunta, ok? Vamos lá, pessoal. Valendo. Candidato, nós sabemos hoje que a arte e a cultura, principalmente aqui no Distrito Federal, que nós temos um grande caldeirão cultural formado por todos os estados que vieram para cá, movimenta serviços, movimenta rendas, mas mesmo assim, em momentos de crise, em momentos de golpe, nós somos colocados em segundo plano, assim como muito bem colocou o nosso grande artista, que não é um artista só de Sobradinho, mas é um artista do Distrito Federal, um grande artista do Brasil, colocou. Qual é as suas propostas para esse setor? Olha, Rita, primeiro eu quero lhe agradecer, você é a favorita. Sou. Né? Rita. Então, Rita, eu quero dizer a você o seguinte, que a cultura aqui ninguém precisa ficar discorrendo sobre a importância da cultura no meio social. Não precisa ninguém discorrer sobre a miscigenação que permeia o Distrito Federal. Agora, o que nós precisamos fazer realmente é fortalecer a Secretaria de Cultura para que a gente possa ter efetivamente a cultura levada a todos os lugares. Hoje, lamentavelmente, o que nós temos no Distrito Federal é uma desvalorização, tá certo? Uma falta de estímulo, ou sei lá, o governo ele não tem como prioridade a cultura, né? Tanto que hoje, por coincidência, até recebi o telefonema do Guilherme, que é o secretário de Cultura, pedindo que nós, deputados, fizéssemos emendas para o setor, objetivando exatamente financiar algumas atividades culturais. Agora, o que a gente vê é que o governo passou ao longo desses 4 anos, né, desvalorizando a questão cultural no Distrito Federal. E o maior exemplo disso é que, durante 3 anos, ele deixou de investir em manifestações culturais até mais simples, como, por exemplo, o próprio Carnaval do Distrito Federal, para, no último ano, investir 5 milhões, retirando esse dinheiro exatamente da manutenção... Estou concluindo. Para a manutenção de pontes e viadutos, o que terminou ocasionando involuntariamente a derrubada de um viaduto no coração de Brasília. Rita, você tem 1 minuto de réplica. Gente, por favor, sem manifestação nessa dinâmica.
Candidato, nós temos, durante esse governo, o marco zero da criação da Lei Orgânica da Cultura e nós temos também a Lei de Incentivo Cultural dentro do Distrito Federal. A Lei de Incentivo Cultural dentro do Distrito Federal é uma lei que não é conhecida, ela não é publicitada. E a Lei Orgânica do Distrito Federal, que é uma das leis mais modernas que nós temos, ela foi altamente combatida pelo seu partido dentro da Câmara Legislativa, mesmo sabendo que é um setor que movimenta serviços e que movimenta rendas dentro do Distrito Federal, e também a Lei do Silêncio, que foi extremamente combatida e que vem gerando uma cadeia progressiva de desempregos, uma cadeia violenta de desempregos dentro do Distrito Federal. Nós precisamos mudar isso com urgência e a minha proposta é que a gente crie uma cadeia ao contrário, uma cadeia de sustentabilidade da produção cultural. Rita, seu tempo acabou. Obrigado. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Ainda? Bem, Rita, eu gostaria de primeiro saber de qual partido você se refere. Ao do senhor. Mas qual é o meu partido? O senhor está usando aí, MDB. MDB? Ah, tá certo. Porque, veja só, eu não vi nenhum movimento do MDB nesse sentido que você está se referindo. Mas, evidentemente, que isso é uma avaliação que cada um faz. Agora, com relação à Lei do Silêncio, de autoria do deputado Ricardo Vale, que aqui está, Por favor, na fala... Eu, em momento algum, me posicionei no sentido contrário. O que eu me posicionei sempre é o seguinte, é que a Lei do Silêncio, ela envolve e permite que os músicos possam cada vez mais trabalhar, sem esquecer que os empresários precisam investir para que sejam respeitados também os direitos das pessoas que não estão naquele estabelecimento e que às vezes a propagação do som chega até onde as pessoas estão e não estão frequentando aquele bar ou aquele restaurante ou aquela casa de shows. Então, o que eu sugeri, e aí dentro de uma linha de muita honestidade com o deputado Ricardo Vale, era que qualquer empresário que quisesse explorar música ao vivo, que ele colocasse acústica no estabelecimento. Coisa muito simples. Ok, obrigado. Vamos ao terceiro. Não, ele teve a tréplica. Essa foi a última fala da questão. Ok? Por favor, fica à vontade. Bom, o próximo candidato a fazer a pergunta e escolher um candidato, outro candidato, será Jane Kleber, do Avante. Convidar o Rádio Júnior. Ô, Jane, desculpa, eu só esqueci de dar um aviso, uma regra. Um candidato só poderá ser escolhido até 2 vezes, tá? Porque senão todos vão escolher o mesmo candidato mais do que 2. Então até 2 vezes o candidato pode ser escolhido. O candidato escolhido é? Rádio Júnior, e eu tenho 30 segundos, é isso? Você tem 30 segundos para a pergunta. Nós temos visto que a população do DF hoje clama por segurança e por saúde pública. Com relação especificamente à à segurança pública, que propostas você tem hoje que fale de reverter para a segurança pública efetiva com relação ao tratamento ao policial? Eu falo das classes policiais e a equipamento, por exemplo, nas delegacias ou para os policiais militares, bombeiros, para realmente a população ter a segurança que sonha e que deseja. Obrigado. Candidato, você tem 1 minuto e meio. Tá, ok. Respondendo ao colega Jane, eu acredito que hoje o principal déficit da segurança pública é a falta de gestão, certo? E o investimento de maneira incorreta para aquilo que representa a segurança pública, certo? De 3 mandatos para cá, exatamente há 15 anos atrás, isso são dados, em 2003 nós tínhamos 17.500 homens na Polícia Militar do Distrito Federal, certo? Hoje passaram-se pelo menos 15 anos, que estamos em 2018, aumentamos pelo menos 1,5 milhão na nossa população e, incrivelmente, temos 11.500 homens na polícia. Perdemos um contingente de quase 40%, certo? E cada vez mais os nossos parlamentares vêm fazendo investimento em segurança para patrimônios públicos e privados. Ou seja, aumenta-se gradativamente o número de pessoas defendendo coisas, ao invés de um investimento na classe militar, como você disse, que há um tempo atrás investia
grandemente em equipamento, em manutenção, em treinamentos, e hoje a gente tem uma grande frota de carros novos que por conta da gestão não tem nem condição de rodar, certo? Falta de verba para fazer o edital do concurso, como foi dito no primeiro semestre de 2018, certo? Então a gente precisa de fato ter um reajuste na ideia dos parlamentares, na hora de olhar que o erro na hora de investir esse dinheiro está fazendo que nossa sociedade sangre duramente. Ok, obrigado, candidato. A senhora tem 1 minuto para a réplica. E o que fazer como parlamentar para que a gente realmente consiga reverter a situação da segurança pública hoje, com relação às forças policiais, e aí a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo Bombeiro Militar. O que fazer como parlamentar para que a gente realmente tenha revertido a situação da segurança pública? Eu acredito que, primeiramente, a gente precisa de uma política que vá começar a lutar contra essa aprovação desnudada, podemos dizer, de contratos para aprovamento no caso, transformar aquilo que seria de segurança pública para, como eu disse, segurança para patrimônios. Ou seja, se a gente parar de aprovar contratos para empresas que fornecem segurança privada, a gente começa a sobrar mais dinheiro para investimento na classe militar. Eu acredito que, por exemplo, a segurança patrimonial ela é importante, mas não representa a segurança pública. E aí é onde está sendo confundido na hora da aplicação da verba. Porque, por exemplo, doutora Jane, você como militar, você sabe, um defensor de patrimônio, um vigilante, se uma pessoa for assaltada na porta de escola, como diz que temos pessoas sendo violentadas nas portas das escolas, não só nas portas das escolas, mas nas portas de qualquer outro patrimônio. Se você for roubado na porta de uma escola, o vigilante não pode sair, por exemplo, para trocar tiro com um assaltante, porque ele tem a obrigação de defender o patrimônio. Então essa verba não investida não representou segurança pública. Então eu acho que primeiramente é a gente nos orientar e fazer a coisa da maneira correta. Concorda? Obrigado, candidato. Ok, obrigado, doutora Jane. Bom, vamos à quarta pergunta. O próximo candidato a fazer a pergunta e escolher um candidato respondente será o próprio Rádio Júnior. Você escolhe um candidato para fazer. Você tem 30 segundos para fazer a pergunta. Por favor, escolha o candidato. Tá ok, eu vou convidar aqui o colega Fábio, por favor, se puder compor aqui junto comigo. 30 segundos aberto. 30 segundos. Fábio, até por conta da realidade ao qual está inserido, que também é algo mútuo junto comigo, que é a questão de suporte e sustentabilidade para os movimentos esportivos da cidade, eu gostaria de saber alguma ideia de inovação para que a gente possa ter talvez uma expansão de oportunidades dentro do esporte para os jovens, idosos, enfim, todas as classes da nossa cidade. Uma ideia inovadora para o esporte. Por favor, Fábio. Legal, Rádio. Primeiro, dizer que o esporte aqui dentro de Sobradinho, igual a cultura, ela é muito viva. Então, hoje nós temos espaços públicos vazios, onde não há nenhum tipo de participação do Estado até para efetivar ou fomentar o esporte naquele local. Dá exemplo. Você vê aí os pontos de encontro comunitário, vários idosos fazendo ali, pessoas, nem sempre idosos, adultos, e sem nenhum tipo de preparação, nenhum tipo de orientação. Tínhamos um projeto que foi apresentado aí atrás por profissionais de educação física para que eles pudessem estar orientando essas pessoas que frequentam esses locais. Isso aí daria mais qualidade de vida para essas pessoas. Exemplo, nossa pista de caminhada aqui dentro de Sobradinho. Aquilo ali não é uma pista de caminhada. A calçada está toda quebrada. A questão da ciclovia. Pegaram o asfalto e pintaram. Então, tem que parar de olhar para as cidades satélites, achando que pode fazer de qualquer forma. Graças a Deus, Rádio, nós temos aí um projeto que engloba nesses 10 anos, já foram mais de 15 mil jovens indiretamente. Mais de 20 mil, me atrevo a falar, que é a Copa Barca. Nós incentivamos, através das escolas, o menino na competição de futsal, onde envolve a família, e onde o principal objetivo ali não é simplesmente... Acabou, Verdade? 1 minuto para a réplica. Como estudante também, fui um participante beneficiário do projeto da Barca, competi pela Barca,
E eu acredito que são movimentos como esse que geram expectativa, que faz o jovem querer estar bem para o dia de amanhã, ao qual vai livrar ele de uma introdução à criminalidade. Se ele tem um jogo importante na segunda, ele deixa de ir um final de semana à introdução do álcool, por exemplo, ou evita-se um bolinho. Eu gostaria até de deixar aqui um recado a respeito de uma ideia inovadora. Como você colocou, Fábio, nós temos tantos espaços coletivos e tantas pessoas hoje sem uma oportunidade, por exemplo, de completar os seus estágios de formação obrigatória, onde a gente fica aí à mercê das academias privadas, trabalhando com uma larga escala horária, sendo que eles poderiam ter algum tipo de benefício do governo, se integrando em um programa ao qual ele pudesse ter um trabalho de coletividade, né? A gente tem as PECs aí que poderiam ter estagiários de educação física ganhando suas horas do banco de horas, dando aula para idosos, para as crianças de futsal, por exemplo, fazendo assim uma expectativa para um grande grupo. Por favor, Fábio. Então, assim, é até interessante, né? Como você falou, nós temos uma mente mais jovem, né? Mais aberta, voltado exatamente para ideias renovadoras. E a Copa Barca, só fechando, é um projeto que o resultado dentro da quadra é o de menos. O que vale é você ver aquela criança crescendo, se ela foi jogadora bem, se ela não foi, ela vai virar um cidadão ou uma cidadã de bem. Nós temos 12 categorias, todo mundo participa, 30 escolas participando, então é muito legal. E nós temos que começar a olhar para os espaços também que estão largados. Nós temos o ginásio de esporte Sobradinho 2, precisando de manutenção. Nós temos as pistas de caminhada precisando de manutenção. Nós temos ciclovias incompletas. Nós precisamos investir. Mas quando a gente está investindo nesses espaços, nós estamos investindo em quem? No cidadão. Então precisamos investir no cidadão. Investe na vida, né? Obrigado, pessoal. Obrigado. O próximo candidato a fazer a pergunta e escolher um outro candidato será Raimundo Ribeiro. Por favor, escolha o candidato que irá responder a sua pergunta. Ainda falta, acho que já. Olha, já, todos ainda, em tese, podem ser chamados, tá? Nenhum deles foi chamado 2 vezes. Mas quem não foi chamado ainda, já, Rita, Ricardo Vale e professor Rodrigão. Ok. Então, eu gostaria de até retribuir a gentileza à Rita, né, e convidá-la para fazer a pergunta. Né? Rita, o Distrito Federal hoje conta com quase 400 mil pessoas desempregadas. É uma cidade de porte médio, né, elevado. E o desemprego, evidentemente, ele deságua numa série de outros problemas que seriam evitáveis, né? Como, por exemplo, a questão de aumento de violência, né? E uma série de outras questões. Então, eu gostaria de saber o que a sua candidatura e o que o seu partido defende, né? Para que a gente possa gerar pelo menos 400 mil empregos, né, na nossa cidade, e com isso a gente fazer com que Brasília volte a ser a cidade do pleno emprego. Rita, você tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, infelizmente o Distrito Federal vem sendo vitimado por uma política de um governo federal altamente massacrante, né, que golpeou não só a presidenta Dilma Rousseff, mas acabou golpeando toda a nação brasileira e vem desencadeando, né, uma profunda crise. E nós aqui no Distrito Federal estamos sendo largamente vitimadas por essa crise. Nós, no PSOL, somos um partido de esquerda e somos um partido dos direitos humanos. Nós temos um programa voltado principalmente, neste momento, para a economia criativa, para a economia solidária, para o impulsionamento de setores como arte, cultura, educação, que venha gerar uma cadeia de estímulo, inclusive ao turismo, potencializar as regiões administrativa, para que nesses próprios locais a gente possa estar gerando
né, microempreendedores, trabalhando com as economias de base. E, inclusive, a tecnologia, impulsionando ela e levando ela não só para os jovens, mas colocando ela dentro dos hospitais, dentro da segurança, levando ela para auxiliar junto à mobilidade urbana. Então, são impulsionando os setores, principalmente a partir dos coletivos da economia criativa e solidária, para gerar um volume maior de novas frentes de trabalho. Obrigado. Tem 1 minuto para réplica. Ok. Veja só, nós falamos aqui em quase 400 mil pessoas no Distrito Federal desempregadas. E no Brasil, tanto no governo Temer quanto no governo Dilma, nós tivemos 13 milhões de desempregados. Então, na verdade, a gente jogar a culpa num ou no outro não resolve o problema, porque o sujeito continua sem emprego. Eu acho que o que a gente precisa fazer realmente é voltar os olhos para a região norte. Se nós voltarmos os olhos aqui para a nossa região norte, que tem uma vocação na área de turismo e que tem uma vocação agrícola extraordinária e reconhecida por todos, domina praticamente 1/4, né, do território, talvez a gente consiga minorar essa questão do desemprego no Distrito Federal. Porque só de hotéis fazenda que estão aqui desvalorizados na região, nós temos 35. Então, está fácil, a partir do momento que o governo tenha uma política de desenvolvimento turístico, aí realmente a gente pode gerar emprego. Agora, eu acho que não adianta a gente apenas culpar o governo federal ou distrital. O que nós temos é encontrar a solução. Rita, você tem 1 minuto, por favor. Gente, sem manifestação. A questão, candidato, não é uma questão de culpar, é uma questão de responsabilizar, né? As responsabilidades têm que ser dadas e as pessoas têm que assumir, têm que ter coerência com a sua fala e coerência com a sua posição política, né? Nós estamos aí com esse volume gigantesco de desempregos e nós temos nesse momento que olhar para isso com responsabilidade. Eu concordo com o senhor quando o senhor disse que nós temos que impulsionar sim o turismo rural, e temos também, candidato, que ter coerência quando nós falamos em relação à agronomia, agricultura familiar. Temos que cuidar sim desse potencial e não ir com governos que estão destruindo isso em detrimento às grandes agriculturas, ao desmatamento, quando nós temos aqui um cinturão verde, temos que valorizar o nosso cerrado e não apenas impulsionar uma agricultura que seja depredatória, né? Vamos sim trabalhar para que nós tenhamos o turismo e a arte e a cultura como um grande impulsionador de novas frentes de trabalho aqui no Distrito Federal. Obrigado, Rita. Fechamos a 5ª pergunta. Vamos para a 6ª pergunta. E o candidato a fazer será, ou candidata, Fábio Abarca, da Rede. Fábio, você pode escolher um candidato? Oi. Isso. Rodrigão, por favor, né? Vamos dar oportunidade aos novos, né? Fábio, você tem 30 segundos para fazer a pergunta, ok? Rodrigão, é o seguinte, vou voltar ao assunto aqui de um projeto que nós temos aqui na cidade, que é a Copa Barca, que a gente resgata vidas através do esporte. Dá oportunidade para que tenha o entretenimento entre os jovens, que eles saiam um pouco da tecnologia e que realmente significa saúde, educação, todos os valores de uma família também, ele é empregado naquele momento. Já me fizeram pedido para Planaltina e Paranoá para que eu levasse esse projeto também. Mas nós não temos estrutura física e nem humana para nós fazermos tal projeto. O que você propõe para essa área, né, de esporte, educação, essa integração entre os segmentos para Planaltina, Sobradinho e Paranoá? Professor Rodrigão, você tem 1 minuto e meio. Fábio, primeiramente eu quero parabenizá-lo por esse trabalho. Eu, além do trabalho educacional, tenho algumas parcerias com outras academias de esporte, de lutas, onde a gente também já faz um trabalho social em Planaltina. Só que esse trabalho social a gente depende da política. Porque como é um trabalho gratuito, o primeiro passo é eu ter um espaço. E o espaço
é o espaço público. Eu digo, por exemplo, o próprio curso comunitário, que há mais de 2 anos eu tento abrir uma unidade em Sobradinho, mas não foi aberta ainda por conta do espaço. Então, nessa questão do esporte, você pode ter certeza, Fábio, e eu como um membro que já foi da segurança pública, eu digo que o esporte e educação, quanto mais se investe nisso, mais eu tenho ali pessoas ocupadas, crianças ocupadas, e consequentemente isso resulta na segurança pública. Eu vejo hoje, é muito fácil nós mostrarmos hoje uma política repressora, mostrar que eu estou prendendo, mostrar que eu estou construindo presídio, mostrar que eu estou construindo delegacias. Mas a política preventiva é isso, é a educação, é a criança nos esportes, e isso ocupa a mente das crianças. Então, esses projetos, com certeza, terão ali um grande defensor da educação, um grande defensor dos projetos sociais na área do esporte. Ok, você tem 1 minuto, Fábio. Então, Rodrigão, nós aqui vemos hoje a necessidade do Estado, e isso aí a gente, como parlamentar, que um dia seremos, né, de fazer integração, Secretaria de Saúde, de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, enfim, investimento na ponta. Como você falou, o preventivo é muito mais barato do que o corretivo. Isso é fato, todo mundo sabe a receita, mas ninguém cobra. E chegou a hora de nós cobrarmos, porque é um direito nosso, e nós temos que exigir esse direito nosso constitucional. Planaltina, nós temos hoje uma Vila Olímpica que atende. Paranoá, nós não temos nenhuma Vila Olímpica, mas nós temos alguns ginásios. Enfim, nós temos alguns espaços que essas secretarias do governo, ela tem que interagir entre elas para poder fazer com que o cidadão tenha os seus direitos valorizados. Então, nós vamos defender sim, defender a integração entre as secretarias e que nós possamos cobrar uma política pública voltada mais para a vida humana e menos para direitos pessoais. Rodrigão, você tem 1 minuto. Bom, como somos 2 candidatos aí, principiantes aí ao cargo, acredito que as nossas defesas vão ao encontro, né, umas das outras. Então, como eu reafirmo que serei um defensor, eu já faço a minha parte como cidadão. Então, há mais de 6 anos eu tenho esses projetos sociais. Quero chegar à política para fazer ainda mais. Porque hoje, infelizmente, a politicagem, ela começa a embarrear até o meu trabalho como cidadão. Então, se cada cidadão fizer a sua parte também, fora a política, nós teremos uma sociedade bem melhor. Ok, obrigado, candidatos. Vamos à penúltima pergunta, antes do nosso intervalo. Será feita por professor Rodrigão, patriota. Rodrigão, qual candidato você escolhe para fazer a pergunta? Gostaria de perguntar ao professor Raimundo Ribeiro. Raimundo Ribeiro, então. Raimundo Ribeiro não pode ser mais, depois dessa, não pode ser escolhido, tá bom? Ele já está respondendo a segunda. Poxa, você tem 30 segundos para fazer a pergunta e Raimundo Ribeiro tem 1 minuto e meio para responder. Professor Raimundo, tenho constantemente lido no noticiário que a nossa CLDF ela é recordista em elaborar leis inconstitucionais, tanto no âmbito leis federais e leis no âmbito do Supremo e no âmbito do Tribunal de Justiça. Como servidor do Tribunal de Justiça e visando também melhor representar a população, eu busco acompanhar todas as leis que são inconstitucionais. Recentemente, até uma de autoria foi julgada procedente a inconstitucionalidade dela. Então a minha pergunta é, o que é que o senhor fez e o que o senhor fará para melhorar essa questão no sentido de elaborar leis constitucionais para a população? Professor Rodrigão, primeiro eu quero parabenizá-lo pela excelência da pergunta, que me permite até desfazer um mito que existe, de que a Câmara Legislativa é que produz mais leis inconstitucionais. Não é verdade. Nós temos hoje 6% apenas das leis que são promulgadas naquela casa são declaradas inconstitucionais. Então isso é um mito que é criado muitas vezes pela facilidade da superficialidade da informação que muitas vezes é colocada para nós. Segundo, o que eu verifico é que a produção legislativa ela não é apenas a feitura da lei, né? A lei é importante, mas o trabalho de um parlamentar não se restringe apenas à autoria de uma lei ou outra. O deputado, muitas vezes, ele contribui para o debate, né?
essa lei do silêncio, por exemplo, de autoria do deputado Ricardo Vale, foi exaustivamente debatida na Câmara. E mesmo assim, depois de 2, 3 anos, né, Ricardo, nós não conseguimos construir o consenso necessário. E a expressão parlamento significa exatamente, é para que a gente possa debater, possa parlamentar. Aquele poder, ele é mais lento do que os outros, por quê? Exatamente porque é uma construção contínua. Então, é importante que a gente possa esclarecer isso, por isso o parabenizei pela excelência da pergunta, porque às vezes as pessoas confundem o papel de um parlamentar com o papel do executivo. O senhor tem 1 minuto de réplica, professor. Visualizando tudo isso, eu acompanho frequentemente, né? Qualquer um de nós aqui podemos ir lá no site do Tribunal de Justiça, procurar leis inconstitucionais julgadas pelo Tribunal de Justiça e também julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. E vem acompanhando também as propostas dos nobres candidatos, dos nobres pré-candidatos. Nas últimas leis inconstitucionais, percebe-se que a maioria delas foram julgadas inconstitucionais por vício de iniciativa. É o distrital querendo invadir a competência do Executivo, é o distrital querendo legislar competência da União, é o distrital legislando o que ele não pode legislar. Eu vejo hoje até em propostas pré-candidatos dizendo que vai obrigar o preso a trabalhar, sendo que é uma proposta da União, e ele é candidato a distrital. Então, assim, o primeiro passo, quando a pessoa pergunta, Rodrigo, quais são as suas propostas? Eu coloco que eu tenho ideias que eu tenho que buscar legislar leis constitucionais. Ok. O senhor tem 1 minuto de tréplica. Sim. Bem, como eu disse, uma das atribuições que o parlamentar tem é propor projetos, né, que podem se transformar em lei. E eu gostaria até aqui de realçar uma lei que eu tenho muito orgulho e que está sendo combatido, inclusive, pelo atual governo, pelo governador Rodrigo Sobral Hollenberg, que é a lei que reintroduz a educação moral e cívica nas escolas do Distrito Federal. Isso é apoiado por 83% da população. Não sou eu que estou dizendo, não, foi uma pesquisa feita, aliás, 3 pesquisas. Uma da CBN, outra do G1 e outra, eu acho que do Correio Brasileiro, sei lá. Então, veja só, a população quer. Aí quando vieram me perguntar por que o governador Rodrigo Hollenberg é contrário, eu digo, porque certamente ele não tem familiaridade nem com a educação, nem com moral e nem com civismo. Ok, seu tempo acabou, candidato. Obrigado aos candidatos e vamos para a última pergunta desse bloco, que será feita pelo candidato Jajá, do Partido Novo. A qual candidato? Chamar o deputado Ricardo Vale. Deputado Ricardo Vale. Já você tem 30 segundos para a pergunta. Ricardo Vale, 1 minuto e 30 para a resposta. A minha pergunta, eu vou até ficar desse lado porque é mais como cidadão. Eu queria saber, deputado, porque nós temos hoje no Distrito Federal condições favoráveis para a saúde, para a educação, orçamentos até generosos se comparado com outros entes da federação. E há anos que a gente não percebe mudança em nenhuma área. Então, eu sempre fico me perguntando, por que será que o Distrito Federal, com o tamanho da vocação que tem de desenvolvimento, de prosperidade, não consegue avançar? Pessoal, oi. O maior problema que eu vejo, Jajá, e aí como parlamentar, acompanhando, fiscalizando, né, o governo, é principalmente a gestão. A gestão na área de educação, a gestão na área de saúde, a gestão na área de segurança, a gestão em várias áreas do Distrito Federal, ela vai muito mal. E em muitas áreas, inclusive, como por exemplo na saúde, que tem todo esse desmonte, né, tem toda uma cultura hoje de se trabalhar muito mais o que é privado, em detrimento do que é público, eu acompanhei, né, todos esses anos, voltando recursos, né, da saúde para o tesouro do Distrito Federal. Então o problema não é nem do ponto de vista orçamentário. Né? A saúde todo ano, 500 milhões, 600 milhões, a gente acompanha, não é aplicado.
faltando profissionais, faltando equipamentos, faltando insumos, faltando tudo. Então é uma péssima gestão e que não é um problema só desse governo, já vem de todos os governos. Então a gente precisa equacionar esse problema da gestão, não só na saúde, mas também na educação. E é uma onda também que a gente percebe que vem do governo federal, de vários estados, e que chega aqui também no Distrito Federal com força de se destruir o que é público em detrimento do que é privado. A gente tem que combater isso. Ok. O senhor tem 1 minuto. Bom, eu queria, continuando nessa reflexão, interpelar o senhor também sobre, seria por acaso, em algum momento, a Câmara Legislativa do Distrito Federal poderia fazer um meia-culpa também de que, em todos esses anos, não conseguiu, talvez, pressionar suficientemente o governo para desenvolver melhor, para aplicar melhor os projetos, ou se não, foi simplesmente uma culpa do Executivo, que sempre foi o grande responsável pelas dificuldades, os desafios que o Distrito Federal tem? Ou será que, em algum momento, a Câmara também participou disso? Será que a estrutura de governo que nós temos hoje, de arranjos nos quais o governo do Distrito Federal coopta alguns parlamentares para que sejam sua base em troca de benefícios, cargos, será que isso tem a ver também ou não? Tem. Inclusive, nós temos na Câmara muitos empresários que se preocupam muito mais em virar deputados para cuidar dos seus interesses, dos seus negócios, dos negócios das suas famílias, do que da melhoria da qualidade de vida do povo. Eu acompanho isso. Então, não é um problema da Câmara, é um problema de cada parlamentar, como ele vota, como ele se coloca diante de um determinado tema. Então, assim, existem deputados que têm um compromisso com a transformação social e existem deputados que estão lá para cuidar dos seus interesses. E, infelizmente, a maioria dos deputados que estão na Câmara Legislativa hoje estão lá para cuidar dos seus interesses. É por isso que é tão difícil a gente ajudar, né, o governo ou fiscalizar o governo e impedir que ele gaste mal, que ele gaste errado. Muito obrigado. Obrigado, candidatos. Com essa última pergunta e resposta, nós finalizamos então a nossa primeira parte do debate. Faremos aí um intervalo rápido de 5 minutos para que todos possam tomar uma água, um café. Nós temos banheiros aqui no final do corredor e temos banheiros lá em cima também, tá, pessoal? Voltamos em 10 minutos, 5 minutos, rapidamente.